Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Direito e Legislação Comercial. Eu sou o professor Cristiano Pola e hoje comigo está a professora Cláudia. Tudo bom, professora? Tudo bom, professor? Boa noite. Hoje eu vou estar com vocês em dose dupla, né? No primeiro momento, substituindo a professora Anabela, que não pôde estar aqui com a gente, e daqui a pouco, na outra aula de filosofia. Boa noite a todos aí. Então pronto, seja bem-vinda, viu, professora? Obrigada. Pessoal, vamos ver aqui o que estudaremos na aula de hoje. Olhem aí. Veremos empresário, sociedade empresária, a função social das empresas, ainda o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Então, começando com o primeiro tópico, empresário. Na aula anterior, nós falamos algo a respeito, mas não aprofundamos. Hoje falaremos um pouquinho mais e aí entraremos na sociedade empresária, ok? Então acompanhe aí, vamos lá. O conceito de empresário, ele está no artigo 966 do Código Civil. Conforme nós vimos, inclusive, na última aula, empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade economicamente organizada. E o que seria essa atividade economicamente organizada? É aquela que faz a articulação dos diversos fatores de produção. E quais são esses fatores de produção? Capital, mão de obra, insumos e tecnologia. E para que ele faz, então, essa articulação dos fatores de produção? Para que possa produzir ou circular bens ou serviços. Então, o empresário, aquele que exerce profissionalmente uma atividade economicamente organizada, ele assim faz para que possa haver produção ou circulação de bens e serviços. Esse conceito está lá no artigo 966 do Código Civil. E vejam aqui, e o que seria então essa empresa, já que nós vimos o conceito de empresário? A empresa, ela é sinônimo dessa atividade empresarial. Por quê? A organização dessa atividade empresarial é feita pelo empresário. Então vejam só, o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para produção ou circulação de bens e serviços. É esse empresário que faz a organização dessa atividade empresarial. Então a empresa é sinônimo de atividade empresarial. E essa organização da empresa, da atividade empresarial, é feita pelo empresário. Vejam aí, agora existem ressalvas. Quem não se considera empresário? Nós vimos o conceito, está lá no artigo do Código Civil 966, mas algumas pessoas não são considerados empresários. Vejam, quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ou ainda que utilize auxiliares ou colaboradores, exceto se o exercício dessa profissão constitui elemento da empresa. Essa ressalva está lá no parágrafo único
do mesmo artigo 966. Então, quem exerce profissão intelectual de natureza científica, cientistas, professores, literária, autores, artística, artista, artesão, plástico, enfim, artista plástico, ou ainda que tenha o concurso de auxiliares ou colaboradores, esses não serão considerados empresários. Essa ressalva é feita no mesmo artigo 966 do Código Civil, que traz o conceito de empresário. Então, no mesmo artigo, vocês terão o que é empresário e, ao mesmo tempo, vai ver quem não pode ser considerado empresário. Ok, pessoal. E aí, nós já sabemos, então, o que é empresário, sabemos que a empresa utiliza esse empresário para administrá-la, e aí vem a pergunta, mas o que são as sociedades? Acompanhe. Sociedades são pessoas que reciprocamente, ao mesmo tempo, se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica, vale destacar, e a partilha entre eles dos resultados. Então, pessoas que conjuntamente se obrigam a contribuir com bens ou com serviços para o exercício de uma atividade econômica. E aí, logicamente, que os resultados serão partilhados, que os resultados serão divididos. A conceituação está lá no 981 do Código Civil. Ora, vimos então que o empresário exerce atividade econômica organizada. As sociedades é o conjunto de pessoas que se reúnem para essa mesma finalidade. Então, enquanto o empresário falamos de uma pessoa, na sociedade estamos falando do conjunto de pessoas. Elas se reúnem, elas se organizam para prestar essas atividades, e lembrando, econômica, tem que objetivar o lucro. Isso para ser considerado, nós veremos aqui à frente o conceito da sociedade empresária, que aí vamos reforçar a questão do lucro. Mas olha aqui, atividade econômica, certo? Está lá no 981 do Código Civil. Então vem o primeiro conceito de sociedade empresária. Acompanhe. Essa sociedade empresária, ela exerce atividade própria de empresário. O que quer dizer, então? Que organização profissional dos fatores de produção. Olha, vimos isso lá atrás, que o empresário ele exerce atividade economicamente organizada, articulando os fatores de produção. A sociedade empresária, da mesma forma, ela exerce essa atividade similar à do empresário. E aí ela é organizada, ela tem organização profissional desses fatores de produção, que conforme já vimos, mão de obra, matéria-prima, capital e tecnologia, certo? E aí temos ainda as sociedades simples. Sociedade simples, ela é feita sem organização dos fatores de produção. Enquanto na sociedade empresária, estamos falando da classe empresarial, temos a organização profissional desses fatores de produção. As sociedades simples, ela não tem essa organização dos fatores de produção. Artigo 982 do Código Civil. Ou seja, na sociedade simples, é mera reunião de pessoas. As pessoas se reúnem com determinadas finalidades, mas elas não têm a organização, não têm a articulação dos fatores de produção. Então, basicamente, essa é a diferença da sociedade empresária, que é aquela que exerce a atividade típica de empresário, para a atividade simples. Na atividade empresária, a articulação dos fatores de produção. Na sociedade simples, não há, e está lá no 982 do nosso Código Civil. E
E aí vamos para um outro conceito, que é o de estabelecimento comercial. Professora Cláudia, na prática é muito simples, né? Quando comentamos, vamos a um estabelecimento comercial, o que pensamos de imediato? Que nós vamos em algum comércio, né? Que vamos em alguma loja, alguma coisa nesse sentido, né? Perfeitamente. Então, quando falamos em estabelecimento comercial, nos vem a ideia de que é alguma loja, de que é alguma empresa, que é algum comércio. Mas aí nós veremos agora o conceito jurídico do que seria, então, esse estabelecimento comercial. Acompanhe. O estabelecimento comercial é todo complexo de bens, esses bens organizados para exercício da empresa, seja por empresário ou por sociedade empresária. Lembre-se que quando falamos empresário, estamos falando uma pessoa. Quando falamos na sociedade empresária, estamos falando na reunião de pessoas, 2 ou mais, tá? Então, todo esse complexo de bens organizado para o exercício da empresa, seja feita por empresário ou por sociedade empresarial. Esse complexo tem o nome de estabelecimento comercial e está lá no artigo 1142 do Código Civil. Tudo o que a empresa utiliza, seja a empresa que tem apenas um empresário, ou seja a empresa que é constituída de uma sociedade empresária. Existem, então, vários empresários. Todo o complexo de bens que ela utiliza, e aí nós veremos algumas distinções desses bens, todo esse complexo de bens, seja o nome da empresa, seja o estabelecimento da empresa, professora, o lugar, o ponto comercial, também é constituído, ele também faz parte desse complexo. E aí nós veremos a distinção. Mas todo esse complexo de bens é o nosso estabelecimento comercial. Então, nós e vocês, técnico em finanças, saberão, o estabelecimento comercial é, além do local que vai, além do local que as pessoas irão, é todo o complexo de bens. Tudo que é utilizado para o exercício, para a atividade daquela empresa, está dentro do conceito jurídico de estabelecimento comercial, tá? E aí vejam a distinção que temos, então, dentro desse complexo de bens. Acompanhe aí. Nesses complexos de bens, nós temos os bens corpóreos e nós temos os bens incorpóreos. Então, nós temos dois tipos desse complexo de bens. Nós temos os bens corpóreos e os bens incorpóreos. O que seria bem corpóreo? Aquilo que é concreto, ou seja, aquilo que é palpável. Por exemplo, a sede, o terreno da empresa, os depósitos da empresa, o maquinário, a matéria-prima. Tudo isso que é concreto está dentro do tipo de complexo de bens chamado de bens corpóreos. Aquilo que é concreto está dentro do complexo de bens chamado de corpóreos. Já os incorpóreos são aqueles bens abstratos. São aqueles bens abstratos, aquilo que você não consegue pegar. Então, por exemplo, a marca, o nome empresarial, o ponto comercial, ok? O ponto comercial, não confundam com a sede, tá? O ponto comercial, enquanto ali a localidade que tem o nome da empresa em si, enfim. Então, nós temos o complexo de bens corpóreos, aquilo que é concreto, sede, terrenos, maquinário, enfim, e os bens incorpóreos, que são aqueles bens abstratos, como a marca, o nome empresarial, o ponto e etc.
Então, nós temos dois tipos de complexos de bens, certo? Então, já tendo entendido o que é esse empresário, já tendo entendido o que é a sociedade empresária, porque o empresário é uma pessoa, a sociedade, duas ou mais que se reúnem para exercer uma atividade econômica. E aí utilizam por meio da empresa. Já sabemos isso, já sabemos o que são os bens, o que é o estabelecimento comercial, que é o complexo de bens. E nesse complexo de bens temos os dois tipos, corpóreos e incorpóreos. Então, tendo essas informações, já podemos passar para as próximas características das empresas, das sociedades empresárias. E a primeira delas é o nome empresarial. Acompanhem aqui. O que é o nome empresarial? Vejam, elemento de identificação da empresa. Não confundam esse nome empresarial com o nome fantasia. Nós falaremos disso daqui a pouco. Não confundam, então, o nome empresarial com o nome fantasia, tá? Então, esse nome empresarial é o elemento de identificação da empresa. E veja, ela pode ser por meio de firma ou razão social ou por meio de denominação. E aí eu vou explicar a diferença de uma para outra, mas é muito comum, né, professora Cláudia? Quando falamos o nome empresarial, já nos remete àquele nome que aparece na fachada, né? Porque aí a gente confunde, né? Quando aparece o nome da razão social, a gente fala assim, mas que empresa é essa? Né? E a gente, às vezes, não sabe do que se trata, porque normalmente a gente tem acesso ao nome comercial. Ao né? nome comercial, muito bem lembrado. Então, não confundam o nome empresarial com aquele nome fantasia, aquele que aparece na fachada da empresa, tá? Então, vamos lá. O nome empresarial, conforme eu já falei, é o que identifica a empresa, pode ser por firma ou razão social ou por denominação. Qual que é a diferença básica? Vejam aqui, na firma ou razão social, terá o nome ou parte do nome dos sócios. Na firma ou na razão social, terá o nome ou parte do nome dos sócios. Já na denominação, é um nome que pode ser criado, que pode ser inventado. Aqui na firma ou na razão social, não pode ter nome inventado. Tem que ser nome dos sócios ou parte do nome dos sócios. Nome e sobrenome, logicamente. Já na denominação, posso utilizar nome ou parte do nome? Posso, mas também posso utilizar um nome que é criado, um nome que é simplesmente inventado. Então, a diferença básica é essa. Firma ou razão social utiliza o nome ou parte do nome dos sócios, enquanto na denominação é um nome que pode ser inventado, mas que também pode usar o nome ou parte do nome dos sócios, ok? A diferença básica entre um e outro dos dois tipos de nome empresarial, certo? Então, já conhecemos o nome. O que é que passaremos a ver? Passaremos a estudar os tipos de sociedade empresária. Temos alguns, não são muitos, estão lá no nosso Código Civil, então fazem parte do direito empresarial, do ramo do direito empresarial, direito comercial. E aí, vamos ver agora cada um dos tipos de sociedade empresária, ok? Então, acompanhem. Temos as sociedades em nome coletivo, também conhecida aqui pela sigla NC, nome coletivo. Temos aí as sociedades em comandita simples. Temos aí o CS, as sociedades limitadas. Essas aqui são mais comuns. Geralmente, as pessoas já ouviram falar e acredito que boa parte de vocês já conhece, na verdade, uma sociedade limitada. Temos as sociedades anônimas, que também são tanto quanto comuns, tá? Falaremos de cada uma delas. E aí as sociedades em comandita por ações, ok?
Então, são os tipos de sociedades empresárias que nós temos, são essas 5, e aí nós falaremos de cada uma delas agora e daremos maiores detalhes sobre cada tipo. Professora Cláudia, como é que o pessoal do Polo está se manifestando? O pessoal está animado, o pessoal está bem atencioso, algumas salas cheias, lá em pessoal de Colorado diz que está muito animado. E, professor, o que eu achei interessante é que só da gente saber a siglinha, né? A gente já tem um macete de que tipo de sociedade que é, na verdade. Perfeito, professora. Olha aí a dica da professora Cláudia. Ó, vejam a sigla aqui, que a gente já vai ter uma ideia de qual é o tipo de sociedade. Vale frisar, que aí nós veremos daqui a pouco, que tem outras siglas, como por exemplo as companhias. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar delas, tá? Mas foi uma dica preciosa que a professora Cláudia deu. Se vocês observarem a sigla, a gente já sabe, já tem uma ideia, pelo menos, de qual é o tipo da sociedade empresária de que estamos falando, ok? Então vamos lá para o primeiro tipo. O primeiro tipo é a sociedade em nome coletivo, a ANC. Está lá no artigo 1039 até 1044 do nosso Código Civil. Dentro desses artigos, vem trazendo as informações sobre as sociedades em nome coletivo. Ok, então vamos lá começar a tratar mais detalhadamente dela. Primeiro, são constituídas por um contrato social. Constituídas por um contrato social. Ora, professor, o que é contrato social? Contrato social é o contrato, é o documento, e aí é o conjunto de regras, conjunto de normas que serão tratados entre os empresários que estão se associando. Então, nós falamos que as sociedades empresárias, mais de um empresário, são empresários que se associam, eles se reúnem com uma finalidade. Esse contrato social é onde estará estabelecido todas as condições da sociedade. É lá que vai ter quanto que cada um tem de participação na empresa, como é a forma de retirada, como é que é a forma de recebimento, quanto é que fica de lucro, enfim, todas as informações a respeito da empresa estarão nesse contrato social. Toda vez que tiver algo a ser acrescentado, a ser mudado, vai haver uma alteração no contrato social. Então é muito comum que empresas, sociedades empresárias, tenham 1, 2, 3, 4 alterações, porque no passar do tempo pode ir mudando. Um detalhe vai mudando o outro, entra um sócio, sai outro, aumenta a quantidade de capital social, que é o valor integralizado. Enfim, então o contrato social é o documento, é a relação jurídica que é estabelecida entre os empresários. Nessa relação jurídica conterão todas as informações a respeito daquela determinada sociedade, certo? Então, na sociedade em nome coletivo, elas são constituídas por esse contrato social. Outra característica, nas sociedades coletivas, são pessoas determinadas. Sabemos quem é cada pessoa. E olha que interessante, via de regra, em regra, proibida a entrada de outras pessoas. Então, na sociedade em nome coletivo, em regra, é proibido que entre outras pessoas. Por que em regra? Existem exceções, por exemplo, caso de morte. Morreu um dos sócios, aí quem vai assumir? Possivelmente um herdeiro. Então, por isso que é em regra, tá? Mas existem exceções. E essas exceções estarão onde, professor? Onde que elas têm que estar estabelecidas? Aqui no contrato social. Todas as informações estarão estabelecidas no contrato social. Outra coisa, o capital social, que é o valor da empresa em si, da sociedade como um todo, quanto que aquela empresa tem de dinheiro, de capital, ele é dividido em cotas. Veremos que tem as cotas e tem as ações. Ok? Falaremos adiante qual a diferença de uma e da outra, mas saibam que o capital social da sociedade em nome coletivo é dividido em cotas. E aí, cada sócio tem tantos por cento de cota. Então, por exemplo, numa determinada sociedade que tem 100 cotas, e aí que tenha 10 sócios,
pode ser que fique estabelecido que cada sócio terá 10 cotas. Mas isso não é uma regra, não. Porque justamente lá no contrato social, pode ser que um dos sócios tenha 15, por exemplo, e outro só tenha 5, enfim. E aí vai ser estabelecido lá no contrato social, ok? Cada cota vale um determinado valor. Então, quanto mais cotas um determinado sócio tem, mais dinheiro dentro daquela empresa, dentro daquela sociedade, ele terá. Certo? Outra característica, só pessoas físicas que podem participar dessa sociedade. Só pessoas físicas, certo? Pessoas jurídicas não podem participar dessa sociedade. E ainda, responsabilidade ilimitada. O que isso quer dizer? Vamos supor sua responsabilidade ilimitada. Deixa eu corrigir aqui para ficar fácil de vocês enxergarem. Ok, responsabilidade ilimitada. O que isso quer dizer? Caso aquela sociedade tenha dívidas e aí o dinheiro da sociedade acabou, não tem mais dinheiro, o que vai acontecer? Vai para os bens pessoais dos sócios. A grande verdade é essa. Então acabou o valor, acabou todo o dinheiro que aquela sociedade tem. Vai para o bem pessoal de cada sócio. Reúne aqueles sócios, pega os bens particulares e aí para quitar essas dívidas. Por isso que a responsabilidade é ilimitada. Falaremos da responsabilidade limitada, que há um certo limite. E aí falaremos de cada tipo de limite. Mas saibam nesse momento que a responsabilidade ilimitada pode atingir o bem pessoal de cada sócio, ok? Então, vamos lá. A sociedade em nome coletivo ainda, ela é identificada por firma. Vimos que pode ser por firma ou nós temos dois tipos. Firma é a denominação, né? E aí ela é por firma. Nome civil de cada um dos sócios, ou de alguns, ou de todos os sócios, mais companhia lá na frente. Vejam que ela não utiliza a sigla, ela utiliza companhia ou ainda abreviação, ok? Então, quando vocês verem o NC, vocês vão saber qual é o tipo de sociedade. Mas o nome pela qual ela é conhecida vai ter o nome de cada um dos sócios, ou ainda de alguns deles, ou ainda de todos, e aí mais a palavra companhia, ou então CIA na frente, certo? Só pode ser administrada por sócios. Não existe a possibilidade aqui de nós termos gerentes. Não existe a possibilidade de termos gerentes que não sejam sócios, ok? Quem administra essa sociedade são apenas os sócios. Como é que ela termina? Ou quando acaba o prazo da duração, porque lá no contrato social que vai ter, essa sociedade, ela vai durar tanto tempo. Então, acabou o prazo, pronto, ela vai ser extinta. Se houver um acordo entre os sócios, olha, se eles fizeram um acordo para criar a sociedade, eles podem fazer um acordo para extinguir a sociedade. Pela falta de pluralidade dos sócios, isso aqui também é óbvio. Veja, se a sociedade precisa de mais de um, se eu tinha 2, acaba que um sai e eu fico só com um, o que vai acontecer? Não tenho mais a pluralidade. Com isso, vai haver a extinção dessa sociedade. E ainda, quando é extinta a autorização para funcionar, nos casos em que é exigido por lei. Determinados ramos de atividade precisam de autorização para funcionar. Então, quando é extinta essa autorização, então a sociedade em nome coletivo também será extinta. E aí o segundo tipo de sociedade, sociedade em comanditas simples, está lá no artigo 1045 a 1051 do Código Civil. Primeira coisa, constituídas por contrato social, a mesma informação da anterior. Segundo, capital social dividido em cotas, igual também a primeira. Outra coisa, agora aqui é uma diferença.
tem duas espécies de sócios. Sócios comanditados e sócios comanditários. Isso aqui não tinha lá no anterior, né, em nome coletivo. Então, nós temos duas espécies de sócios, os comanditados e os comanditários. Os comanditados, eles respondem ilimitadamente. Então, veja, os seus bens pessoais podem pagar as dívidas da sociedade. Já o comanditário tem a responsabilidade limitada ao valor de suas cotas. Vejam, o tipo de sócio, se ele é comanditado ou se ele é comanditário, deve estar lá no contrato, ok? Então, os comanditados, aqueles que administram a sociedade, coloquem aí, os que administram a sociedade, vão responder ilimitadamente. Já os comanditários têm a responsabilidade limitada ao valor das suas cotas. Então, se ele possui lá 20 cotas, foi utilizado as cotas dele para pagar a dívida, ok. Ele não vai responder com os bens pessoais dele, certo? E o tipo de sócio deve estar especificado no contrato. Mas vejam bem, ela também é identificada por firma. Vai ter o nome civil dos sócios comanditados, certo? Terá o nome civil dos sócios comanditados. Se constar o nome de um comanditário, automaticamente ele vira... Cadê? Era aqui em cima. Automaticamente ele vira comanditado. Então, se o nome de um comanditário constar lá na firma, ele automaticamente vira comanditado. E aí o que vai acontecer? Ele vai responder ilimitadamente. Porque nós vimos que os comanditados, aqueles que administram, eles respondem ilimitadamente. Os comanditários não. Eles apenas têm cotas e eles recebem as suas partes que lhe competem. Agora, se o nome do comanditário constar lá na firma, ele vai passar a ser comanditado e vai responder ilimitadamente. Então, é algo que tem que prestar bastante atenção. Veja, a administração só pode ser feita pelos comanditados. É lógico. Se são eles que responderão ilimitadamente, é mais do que justo que eles façam a gestão da sociedade. Então, se eu não quero gerir a sociedade, eu não quero responder ilimitadamente, eu serei um sócio comanditário. Se eu quiser gerir, eu serei comanditado, mas sabendo, responderei ilimitadamente. A extinção, os mesmos da sociedade em nome coletivo, ok? Então, a forma de extinção, igualzinha lá das sociedades em nome coletivo. A outra, nós temos as sociedades limitadas, as famosas LTDA, está lá do 1052 ao 1087. Também são constituídas por contrato social, também são divididas em cotas, e olha que interessante, todos os sócios são de responsabilidade limitada. Nenhum sócio das sociedades limitadas responderão com os próprios bens particulares, a não ser que haja desconstituição da personalidade jurídica, que aí nós falaremos à frente, ok? Então, todos os sócios da sociedade limitada têm personalidade limitada. É identificada por firma ou por denominação. Então, não necessariamente precisa ser o nome dos sócios. Não, pode ser uma denominação, pode ser um nome criado. E aí na frente vai ter limitada ou LTDA. Então vai estar lá um exemplo e lá vai ter um nome e aí lá na frente vai ter limitada ou LTDA. Se for por firma, terá o nome de um ou de vários ou ainda o sobrenome dos sócios. Outra coisa, a extinção. Acordo entre sócios, falta de pluralidade, ou seja, se tiver só um, vai ser extinto. Extinção para autorização de funcionar, a mesma coisa quando exigida por lei, ou ainda decisão judicial quando algum sócio requerer. Então, se um sócio requer a extinção, pode o juiz, então, decretar a extinção. Ou ainda por falência. Aqui do 1052 a 1087 terão todas as outras características da sociedade limitada. A administração pode ser feita por sócio
mais de um sócio ou ainda por quem nem é sócio. Pode ser feito, dentro do contrato social, colocar lá o nome de um gerente. Ele não é sócio, ele não tem nenhuma cota, ele não é dono da empresa, mas ele é que vai administrar, ele que vai gerenciar. Então, nas sociedades limitadas, a administração pode ser feita por um sócio, por mais de um, ou até mesmo por quem não é sócio. E aí nós vemos, olha aqui, olha que interessante, os sócios podem se retirar em qualquer momento. Os sócios não são obrigados a ficar na sociedade. Eles podem se retirar em algum momento. E aí terão direito ao recebimento das suas cotas. Esses cálculos deverão estar no contrato social. Todas essas informações estarão no contrato social. Eles também podem ser excluídos, caso eles estejam em atraso com a integralização, que é dar à sociedade aquela parte em dinheiro que eles falaram que daria, ou ainda, se eles cometerem alguma falta considerada grave, ou ainda, se eles se tornarem incapazes para a prática de atos da vida civil. Falamos na aula anterior que haveria necessidade da capacidade. Então, dessa forma, esses sócios podem ser excluídos. E todas as informações estarão no contrato social. Próximo tipo de sociedade, temos a sociedade anônima, as SA. Artigos 1088 e 1089 do Código Civil e especificamente na Lei 6.404 de 76, ok? Vejam aqui, constituída por estatuto social. Opa, não é contrato social, é um estatuto. Então, qual é a diferença, professor? No contrato social, os sócios se reunirão, discutirão o que querem colocar no contrato, colocarão e, ok, terão aquele contrato firmado de acordo com as cláusulas que eles assim desejarem. Já no Estatuto Social é algo mais solene, haverá publicação em jornais, é feita uma assembleia para que possa se discutir, ou seja, é algo muito mais solene do que o mero contrato. Mas será o documento que conterá todas as informações da sociedade. A finalidade vai ser a mesma, do contrato do estatuto, ok? Mas são documentos diferentes, até porque no estatuto é algo mais solene, porque é algo que envolve mais pessoas, conforme vocês verão aqui. Então, olha aqui. Constituída por estatuto social, o capital é dividido por ações e não por cotas. Então, quando falarmos lá, determinado sócio tem 10% das ações, por exemplo. Ou então ele tem 51% das ações. Não é na cota, que a pessoa é por número. Ah, eu tenho 100 cotas. É diferente. Ok? Mas, de qualquer forma, isso aqui é o montante que determinada pessoa tem de participação na empresa. Vejam, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor das suas ações. Então, se eu tenho lá 10% de ação, a minha responsabilidade estará limitada a esse percentual. Não responderei com meus bens pessoais. Elas são identificadas por denominação, e aí vai ter na frente, ou sociedade... olha, vale frisar uma coisa, esse nome ele pode vir depois, mas ele pode vir na frente também, tá? Então, por exemplo, vai ser lá denominação, mas sociedade anônima, ou companhia, ou SA, ou CIA, mas esses nomes, eles podem aparecer na frente também da denominação, tá? Não necessariamente eles serão após. Essas sociedades serão abertas ou fechadas. O que isso quer dizer? Sociedades abertas, elas permitem a venda de ações no mercado de capitais, na Bolsa de Valores. As sociedades anônimas que são abertas vendem ações na Bolsa de Valores. As sociedades fechadas não vendem ações na Bolsa de Valores, ok? Outra característica, a extinção pode ser por decisão judicial, quando ficar demonstrado que não atingiu o objetivo, quando for decretada a falência, ou ainda por decisão de autoridade administrativa competente. Então, e uma delas, por exemplo, o que é? A falta de autorização para funcionar.
Então, são formas de extinção das sociedades anônimas. E aí, outras características ainda, quando terminar o prazo de duração, quando ocorrer algum fato previsto lá no estatuto, olha, então, algo que está previsto no estatuto e ocorre, que aí acarreta com a extinção, pronto, vai extinguir também. Lógico, pela vontade dos acionistas, manifestada em Assembleia Geral, aquele onde terá o maior número possível de acionistas, ou ainda pela existência de um único acionista, não pode ter sociedade. Se tem apenas um, não pode. E aí, conforme eu ainda falei há pouco, a extinção da autorização para funcionar quando a lei determinar. E aí teremos agora 3 conceitos a respeito das sociedades anônimas. São conceitos bem simples. Então vejam, fusão. 2 ou mais sociedades anônimas, elas se unem, se juntam, criam uma nova e extinguem a originária. Ou seja, eu tenho uma sociedade X, uno com uma sociedade Y, crio uma sociedade Z. O que acontece com a X e com a Y? Elas acabam. Ok? Na incorporação, uma ou mais SAs são absorvidas por outras. Então, por exemplo, eu tenho uma sociedade X, uma sociedade Y, e aí vem uma outra sociedade Z e compra e adquire essas outras. Então, é a incorporação. Temos ainda a cisão. Uma SA transfere o capital para uma outra, criando uma nova e extinguindo a originária. Então, eu tenho uma sociedade X, transfiro o capital para uma outra sociedade, criando uma sociedade nova, e aí o que vai acontecer? Extingue a original. Essa é a cisão. Na fusão, 2 ou mais se unem, cria uma nova e extingue a originária. Na incorporação, uma ou mais são absorvidas por outra. E na cisão, uma transfere o capital para outra sociedade, cria uma nova e extingue aquela originária. Por fim, a sociedade por comandita por ações, constituídas por estatuto social, capital divididos por ações. Tem 2 tipos de sócio: os que ocupam cargo de direção, que é chamada diretoria, e as que não ocupam cargo de direção. A responsabilidade ilimitada para os diretores, aqueles que ocupam o cargo, e limitada para os que não exercem a direção. A identificação é por denominação, e aí, mais à frente, terá comandita por ações ou CA. As demais regras, as mesmas das sociedades anônimas, certo? Falar do que trata aqui a função social dessas sociedades empresárias. Vejam aqui o papel que é desempenhado por elas no desenvolvimento do interesse coletivo. Vejam, cuida da qualidade de relacionamentos da empresa com os diversos públicos e dos impactos econômicos das suas atividades. Apesar de que as empresas se preocupam com o lucro, elas não devem apenas se preocupar com essa obtenção do lucro. Elas têm essa finalidade como principal, buscar o lucro, mas também elas têm que analisar a repercussão que as suas atividades econômicas trazem para o meio social. Temos aí como exemplos, eventualmente, usinas. Vejam, ela tem que se preocupar com o impacto que ela vai causar na sociedade e não somente com a busca pelo lucro. Por isso que algumas dessas sociedades, e aqui eu só estou dando um exemplo, elas devem ser responsabilizadas por eventuais impactos e danos que causem a esse meio social. E essa função social, então, o que é? É o conjunto de fenômenos importantes para a coletividade. E é indispensável para a satisfação dos interesses à atividade econômica. Uma frase de Maria Cristina de Almeida, um conceito. Então, essa função social da empresa não é somente buscar o lucro. É um conjunto de fenômenos que também é interessante para a coletividade. Porque para satisfazer esses interesses da atividade econômica, deve, então, respeitar os interesses da coletividade.
A desconsideração da personalidade jurídica, por fim, que foi aquilo que eu falei, olha, não vai ser responsabilizado quando for sociedade limitada, salvo se houver a desconstituição da personalidade jurídica. Olhem aqui, a sociedade, ao adquirir personalidade, tem determinada autonomia patrimonial. E aí é a sociedade empresária que vai responder com o patrimônio, não os seus sócios. Esse patrimônio não se confundem, eles são inconfundíveis e incomunicáveis com o patrimônio dos sócios. Só que é possível que esses efeitos da personalidade jurídica sejam afastados quando utilizado de forma abusiva, em detrimento dos interesses dos credores e aí causando prejuízos. Está lá no artigo 50 do Código Civil. Professora Natália Estivale Gomes, ela traz essa conceituação. Então, quando os sócios utilizam de maneira abusiva essa sociedade, confundindo até mesmo o que é patrimônio da sociedade, o que é patrimônio particular dos seus sócios, essa personalidade jurídica pode ser desconstituída. E o que vai acarretar? Vai acarretar que o patrimônio pessoal dos sócios poderá então ser afetado, ok? Pessoal, essas eram as considerações iniciais, que temos ainda as demais considerações após o retorno, temos mais informações para vocês. Agora vocês estão aí com as atividades, façam, enviem as respostas aqui para a professora Cláudia, que a gente vai comentar quem respondeu, quem não respondeu. Então nós nos falamos até daqui a pouco. Até mais! Bom, pessoal, voltamos e agora vamos inicialmente para a correção das atividades. Percebi, a professora Cláudia me falou que houve intenso debate, houve discussão em alguns polos na tentativa de acertar as questões, isso é muito bom. Então, já de antemão, eu parabenizo vocês que estavam conversando, discutindo, tentando solucionar as questões. Mas então, vamos lá para elas. Na primeira questão, falava: constitui através do contrato entre duas ou mais pessoas, se obrigam a combinar esforços para atingir fins comuns. Professora Cláudia, o que o pessoal mais colocou em relação a essa primeira? A maioria, praticamente unanimidade, letra A. Letra A, é isso mesmo, pessoal, parabéns. Esse conceito é o conceito de sociedade. Contrato entre duas ou mais pessoas que aí tem uma finalidade comum. Então, muito bem, letra A, a resposta certa. Na 2, caracteriza-se como microempresa. Essa aqui estava difícil, hein? Mas sabe por que estava difícil, gente? Porque a gente vai falar de microempresa agora no retorno. Mas eu já trouxe para que vocês pudessem aí começar a pensar. E como é que ficou, professor? Professor, que pegadinha, hein? Essa daí foi mais que alternou, né? Que eu acho que como todo mundo ficou na dúvida, não sabia, mas teve alguns campos aí, alguns grupos que acertaram, tá? Então, perfeito. A alternativa aqui na 2 é A também. Empresa que possui receita bruta anual de até 360 mil. Tá ok? Então, até 360 mil é microempresa. Nós falaremos delas adiante. A terceira fala da responsabilidade dos sócios em sociedade comandita por ações. Como é que ficou, professora, em relação a essa? Bom, aí alternou. Algumas pessoas colocaram letra B, C e a maioria A. Olha aqui, sociedade em comandita por ações, ilimitada para os diretores e limitada para os demais acionistas. Letra A, perfeito. Sociedade comandita por ação, ilimitada para diretores e limitada para os demais sócios. Ok.
E na quarta questão, a característica da sociedade limitada. Essa aí também teve discussão, professor? Então, a maioria dos grupos optaram pela C, alguns grupos pela D e outros pela B. Perfeito. Então, olha, característica da sociedade limitada. Número limitado de sócios? Não. Número limitado de cota por sócio? Não. Pode ter umas, 10, 50? Não tem. Apresentar valor limite de capital? Também não. Não há um valor limite do capital da sociedade limitada. A alternativa é a C. Uma vez integralizada a cota dos sócios, eles não... Lembra que nós comentamos que na sociedade nenhum dos sócios responde com os bens particulares pelas dívidas da sociedade, exceto no caso de desconstituição da pessoa jurídica, ok? Então, era a alternativa C. E na questão 5, quais que não apresentam a forma de sociedade anônima? E aí, professora? Bom, na questão 5, teve um forte debate lá no pessoal de Alta Floresta, e eles estavam entre a questão A e entre a D, e aí vamos ver aí quem vai estar certo aí nesses grupos. Então, veja, pessoal. Que não apresenta forma de sociedade anônima. Nós falamos que sociedade anônima ou vem SA, ou vem companhia, ou vem o nome sociedade anônima. LTDA, não. LTDA não poderá ser para sociedade anônima. LTDA são as limitadas, são as que falamos agorinha, tá? Então, a alternativa correta, que na verdade é errado, é o LTDA, porque nós estávamos em busca da que não apresenta a forma de escrita da sociedade anônima. Então, a LTDA não apresenta a forma de escrita da sociedade anônima. Ok, então passaremos agora a falar sobre as microempresas, empresas de pequeno porte, e aí falaremos alguns tópicos especiais sobre o assunto. Então vejamos, as MEs, microempresas, e as EPPs estão lá no artigo 170, inciso 9º e 179 da Constituição. Tem a Lei Complementar 123 de 2006 e aqui no Estado nós temos a Lei Estadual 1775, aqui no Estado de Rondônia, tá? Então, quem está em Rondônia pode procurar a Lei Estadual 1775, que vai tratar da ME e das EPPs. Ok. Então, o que é microempresa? O que são as MEs? Empresa que ofere receita bruta anual de até 360 mil. Exatamente aquilo que estava lá na questão. Se nós tivéssemos falado isso anteriormente, com certeza todos teriam acertado. Então, microempresa, empresa que ofere, empresa que recebe receita bruta, ou seja, tudo que entrou na empresa, independentemente do desconto, independentemente do que saiu. Tudo que entrou na empresa, até 360 mil ano, poderá ser considerada uma microempresa. E já as empresas de pequeno porte, as EPPs. Empresa que ofere receita bruta anual a partir de acima de 360 mil até 3 milhões e 600 mil. Está lá, artigo 3º, inciso 2º da Lei Complementar 123 de 2006. As empresas de pequeno porte recebem receita bruta ano de acima de 360 mil até 3 milhões e 600 mil. E aí, para o empresário individual, os valores são diferentes, tá? Empresário individual, aquele que ofere receita bruta anual até 60 mil. E aí ele vai ser caracterizado como microempresa. Então, o empresário individual que recebe até 60 mil ano vai ser caracterizado como microempresa. Terá os benefícios das microempresas, terá as facilidades das microempresas. Facilidades essas que aí nós passaremos a falar que EPP e ME tem uma série de facilidades que a própria Constituição trouxe para que possa haver o desenvolvimento nacional
através dessas empresas, que corresponde a grande percentual das empresas brasileiras. A grande maioria são ou MEs, microempresas, ou empresas de pequeno porte. Então, por isso que há necessidade do país, e a Constituição Federal trouxe essa proteção, para que essas empresas tenham certas facilidades e com isso elas possam se desenvolver. Então acompanhe algumas características de impedimento para ser caracterizado como ME ou EPP. Essas características estão lá no artigo 3º, parágrafo 4º da Lei 123 de 2006. Ok? Se acontecer alguma dessas características, a empresa não poderá se enquadrar como ME ou EPP, ainda que ela fique abaixo, ou ainda que ela fique menor do que aqueles valores que nós acabamos de falar. Mesmo que ela fique menor que aqueles valores, se cair em alguma dessas características, não poderá ser enquadrado como ME ou EPP. Então vamos lá. Características. Empresas que participam de outras empresas no capital. São empresas que têm participação no capital de outras empresas. Elas não poderão ser nem ME nem EPP. Ainda, filiação, agência, representação no país de pessoa jurídica que tenha sede no exterior. Então, uma filial aqui no Brasil, mas que a sede da pessoa jurídica seja no exterior, terá impedimento. Deve ser registrado perante o órgão competente, na junta ou no cartório de registro civil de pessoa jurídica, conforme o caso, ok? Aqui é uma informação de que para que seja enquadrado como ME ou EPP, deve estar registrado perante o órgão competente, ou a junta ou o cartório de registro civil. Se não tiver, não poderá ser considerada ME ou EPP, não poderá ser enquadrada. Ainda, empresas que participam de capital de outra pessoa jurídica que seja constituída sob a forma de cooperativa, salvas de consumo, portanto, empresas constituídas na forma de cooperativas têm impedimento para ser enquadrada como ME ou EPP, salvo as de consumo. Ainda as que tenham participação no capital de pessoa física, que é inscrita como empresário ou seja sócio de outra empresa, e aí que essa empresa ultrapasse o limite de R$ 3.600.000. Então, se a empresa tem a participação no capital de uma pessoa física, que é empresário, ou então ele é sócio de uma outra empresa, e essa outra empresa recebe mais do que R$ 3.600.000 anual, bruto, estará impedido de ser enquadrado como ME ou EPP. Que exerça atividade de banco comercial, investimentos e desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento, investimento ou de crédito imobiliário, corretora, distribuidora de títulos, valores imobiliários e câmbio, empresa de arrendamento mercantil, seguros privados, capitalização ou previdência. Se a empresa ela desenvolver algumas dessas atividades, ela estará impedida de ser enquadrada como ME ou EPP. Alguns benefícios, eu falei anteriormente que as microempresas, elas possuem algumas facilidades. Elas têm alguns benefícios no seu dia a dia. E aí nós trouxemos algumas dessas características para que vocês verifiquem como de fato vale a pena para as MEs e EPPs conseguirem se enquadrar nessas condições, tá? Então vejam aí, pagamento de tributo. Pagamento de tributo é muito mais facilitado. Por muitas vezes consegue pagar por meio de um documento, dependendo do regime de tributação. A abertura e alteração e a baixa da empresa é muito mais tranquila, é muito mais simples de ser realizado. Não é tão burocrática quanto as outras empresas. O acesso ao mercado, ele é facilitado até mesmo pela legislação. Por exemplo, a lei de licitações, por meio da Lei Complementar 123,
ela traz alternativas para que as MEs e EPPs tenham preferência na hora de ser contratada. Então, o poder público, ao contratar, ele pode dar preferência às MEs e às EPPs. Então, veja, tem facilidade, tem acesso melhor e mais fácil ao mercado. Vejam, obrigações trabalhistas infinitamente reduzidas. Todas as características estão lá na LC 123, tá? Então, obrigações trabalhistas reduzidas, acesso à justiça. ME e EPP pode entrar naquilo que é chamado de juizados especiais. Juizados especiais, ou ainda pequenas causas. Enfim, tem facilidade até mesmo de acesso à justiça. Outros benefícios. Fiscalização orientadora. As demais empresas que não sejam ME ou EPP, quando elas são fiscalizadas, pode ocorrer de imediatamente serem multadas. Já com as MEs e EPPs, inicialmente, elas têm a prerrogativa de receber uma orientação. Então, ela vai receber a explicação, olha, isso aqui não pode ser feito em virtude da lei número tal, ou seja, há uma verdadeira conversa para orientar essas empresas e não para tão somente puni-las. Há ainda o incentivo à associação. Essas MEs, essas EPPs se associarem para que assim consigam entrar no mercado com preços menores e com isso elas possam ser competitivas em relação às grandes empresas. Então são incentivadas à associação para que possam conseguir uma maior parcela do mercado em virtude da reunião de esforços, conseguirão baixar seus custos e com isso poderão acessar mais facilmente ao mercado. Um outro aspecto, o estímulo ao crédito. Elas são estimuladas, taxa de juros menor. Os bancos, todos os bancos têm, mas principalmente os bancos estatais, oferecem linhas de crédito específicas para ME e para EPP. Então é muito mais fácil. Então, se há linhas de créditos específicas, tem o estímulo ao crédito. Faz com que essa ME, essa EPP, possa se manter viva no mercado. E com isso, ela tem linhas especiais e ela pega com taxa de juros menor e consegue manter a sua empresa funcionando. Outra característica, cancelamento de protestos é muito mais fácil. O que é o protesto? Há lá uma dívida e alguém vai no cartório de registro de protestos e faz aquele protesto daquela dívida. Para fazer o cancelamento do protesto por uma ME ou por uma EPP é muito mais facilitado. Basta ir ao cartório, solicitar. E se o pagamento puder ser realizado lá mesmo, o registro a baixa vai ser feita de uma forma muito mais simples, ok? Pessoal, as informações que tínhamos a respeito das MEs, das EPPs, eram essas. Todas as informações a respeito estão lá na Lei Complementar 123 de 2006. Não é uma lei grande, é uma lei interessante e vale muito a pena a leitura de vocês. Então, de antemão, eu já sugiro que vocês deem uma lida, deem uma olhada, porque possivelmente vocês atuarão em uma dessas empresas. Como eu falei, a grande maioria das empresas brasileiras se enquadram ou como EPPs ou como MEs, e é a grande maioria que gera a renda do nosso país. Então é importante que vocês conheçam bem o funcionamento. Aqui nós damos as direções, nós damos subsídios para que vocês consigam aprimorar o conhecimento de vocês. Então busquem o conhecimento, busquem a lei, façam a leitura e compreendam. E vale ressaltar, todas as dúvidas que tiverem, encaminhem no AVA, coloquem que tem tutores à distância disponíveis para que possam responder aos questionamentos de vocês. Professora, temos mais questões? Temos mais questão, mas eu vou aproveitar que você acabou de falar e falar com relação a qualquer dúvida que vocês tenham no AVA, gente, entre em contato direto com o tutor de vocês aí, que aí ele vai auxiliar vocês nesse momento. Bom, com relação às questões, né, que o pessoal vem
perguntando, como caiu o sistema, não deu tempo de eu anotar o nome, né? Mas a dúvida ficou aqui anotada. Com relação ao imposto de renda, eu acredito que foi o pessoal lá de Espigão que fez a pergunta, né? Com relação a essas questões das empresas, como é que fica o imposto de renda da pessoa jurídica e da pessoa física? Certo. Olha, vocês não podem confundir, porque a sociedade, quando ela é formada, ela tem bens próprios, então ela vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda. E aí a pessoa física que compõe aquela sociedade, se ela superar os limites lá de isenção do imposto de renda, ela também vai ter que fazer a sua declaração enquanto pessoa física. Uma coisa é a declaração do imposto de pessoa jurídica, tá? Imposto de renda de pessoa jurídica. E outra coisa é a declaração de imposto de renda de pessoa física. Não confundam. E também não está relacionado ao tipo de empresa, o tipo de sociedade. Está mais relacionado ao regime de tributação. Enfim, são outras características tributárias que, inclusive, vocês também verão no decorrer do curso, tá? Mas, então, deve fazer a declaração da pessoa jurídica e a pessoa física, se superar aquele limite, também deverá fazer a sua declaração. Também teve uma aluna que falou sobre a questão de entidade. Como é que fica com relação ao patrimônio? O patrimônio, confusão com o patrimônio dos Pois sócios. Porque, por exemplo, a empresa está lá os sócios, né? E aí, de repente, aquela empresa fecha e aí vai no pessoal, né, do sócio. Ela fica assim, mas aí ela falou que tem uma lei, né, que é até contábil, que fala sobre essa questão aí de entidade. Então. Na verdade, há um princípio contábil que fala da questão da entidade. Que aí o patrimônio da sociedade não pode atingir o patrimônio dos sócios. Mas tem um porém. A própria lei, o próprio Código Civil, e aí eu convido vocês a acompanhar aqui na tela, o próprio Código Civil, quando ele fala da sociedade em nome coletivo, lá no 1039, ele traz: as pessoas físicas podem ser parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Então aí não há nem que se falar em quebra de princípio, porque na verdade é a própria legislação, o próprio Código Civil que trouxe essa obrigatoriedade, tá? Então não há que se falar na quebra do princípio, de repente, de qualquer princípio contábil que seja, bem? Porque a própria legislação ela trouxe que há necessidade sim dos sócios serem responsabilizados ilimitadamente no caso de sociedade em nome coletivo. Tem mais perguntas, professora? Tem uma pergunta aqui, que é do Jobson, lá de Espigão, que ele falou o seguinte: com relação ao trabalho individual e empresa individual, se tem alguma relação. Trabalho individual, empresa individual. Como é o nome dele? Jobson. Jobson. Olha, existem as empresas individuais, inclusive as empresas individuais de responsabilidade limitada, as EIRELIs. Em relação à atividade individual, eu não consegui compreender qual que foi o teu questionamento, mas há sim as empresas individuais de responsabilidade limitada, que elas terão características semelhantes, parecidas às sociedades limitadas. A diferença é que não teremos sociedade, teremos um empresário individual. E tem uma outra questão aqui também, que aqui do campus, aqui da Zona Norte, o Elício, ele faz a seguinte pergunta: por que o mercado, as empresas públicas, né, os bancos, dão essa facilidade para as empresas ME e EPP, sendo que às vezes elas não atendem aí ao mercado? Certo, perfeito. Olha, como é que é o nome? Elício? Elício. Elício, forte abraço para você. Deixa eu te falar. Na verdade, a Constituição Federal ela visa proteger as MEs e as EPPs porque a maior quantidade de renda que circula no país provém das MEs e das EPPs. Então, a maior quantidade de dinheiro circulando são criadas nas MEs e nas EPPs. Aí quando podemos falar, mas elas não atendem ao mercado, o que temos que fazer é conseguir subsidiar, conseguir fazer com que elas se desenvolvam. E não eliminá-las, ou qualquer coisa que dificulte o dia a dia dessas empresas. Então, no meu ponto de vista, está correta a visão do poder público em fazer com que elas sejam desenvolvidas e aí sim consiga atingir
todo o mercado e consigam vender mais e consigam entrar mais no mercado. Por quê? Grande parte das contratações dos trabalhadores estão nessas empresas. É no comércio da esquina, é no comércio do bairro. Enfim, a grande maioria são MEs ou EPPs. Por isso que precisa estimulá-las, tá? Professora, temos mais alguma pergunta? Então, tem uma pergunta aqui de Cerejeiras. É a Débora. Ela fala como funciona o pagamento dos tributos na empresa de ME. Perfeito. Olha, o pagamento de tributos do ME, ele é simplificado, só que aí eu te convido, Débora, a assistir o vídeo que nós apresentaremos, que possivelmente colocaremos na próxima teleaula. Caso não, faremos uma aula extra a respeito das questões tributárias para as empresas. E aí nós abordaremos esses aspectos e aí com certeza você vai entender bem melhor. Além do que, vocês terão também uma disciplina de direito tributário que vai tratar de todos esses assuntos. Mas eu já te convido agora para que você compareça e que você assista a próxima aula para saber a resposta dessa tua pergunta. Cristiano, tem muita gente falando sobre com relação à preocupação, né, com relação à prova, né? Gente, todo o material vai estar lá no AVA, disponível para você estar estudando. Vai ter aula revisão também, né, professor? Sim. Então, não fique preocupado, vai ter aula revisão para vocês tirarem a dúvida de vocês e o material vai estar disponível, tá? Então, nada de apavoramento com relação à prova. Perfeito. E, pessoal, reassistam as teleaulas, leiam os slides, tirem suas dúvidas com nossos tutores à distância. Então, usufruam de toda a estrutura que vocês têm para tirar as dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas, mandem os e-mails, mandem as perguntas nos fóruns para que vocês possam fazer a prova com tranquilidade. Mas, de qualquer forma, teremos a nossa revisão, leiam todo o material que foi passado até então. E, professora, vale até como um último esclarecimento, eu lembro que houve a pergunta do que seria comandita, né? Só para mera curiosidade, tá? Comandita é um nome que veio da Itália, muitas das nossas leis, dos nossos princípios normativos vieram da Europa, e aí comandita é um termo que veio da Itália. Na época, contratos marítimos eram feitos que uma parte entregava ao outro, que lidando com o comércio marítimo, para que ele administrasse seus recursos. E aí a comandita, esse contrato de comanda, o contrato italiano, ele veio para o Brasil. E aí por isso que na comandita, ou simples ou por ações, determinada parte dos sócios administram, outros não. É como se os que não administram dessem uma parte do dinheiro para aqueles que administram, para poder fazer o capital evoluir, certo? Então, nós importamos isso da Itália, do direito italiano, e aí foi incluído no nosso ordenamento jurídico. Temos mais algum questionamento? Não, né, professora? Acho que agora é a hora da nossa despedida, né? Quero dar um abraço a todos os polos. Desculpa aí não ter citado o nome de vocês. Agora eu falei, o sistema caiu e não deu tempo da gente estar colocando o nome de todo mundo e de todos os polos. Mas espero que todas as dúvidas tenham sido tiradas, viu, gente? Grande abraço. Ok, pessoal. Grande abraço para vocês. Abraço a todos os polos. Um abraço especial ao polo Porto Velho Centro, Porto Velho Zona Norte, eu prometi. Então, um grande abraço para vocês. Tenham um excelente decorrer de semana e fiquem com Deus.